E aí, pessoal, então nesse vídeo vamos dar continuidade à história do livreiro de Cabul, a história de Sultan, né? Vou deixar um card aqui para vocês, quem quiser assistir o primeiro vídeo, esse vai ser o segundo, né? A história de uma família que se passa ali no Afeganistão, no início dos anos 2000, onde a autora é uma jornalista norueguesa que morou um tempo com essa família naquele período. Era justamente o final ali do governo do Talibã. E nós paramos no último vídeo no segundo casamento de Sultan com Sônia. Após esse casamento, né, a autora ela faz uma retrospectiva da vida de Sultan. Então ela nos leva para os anos 80, quando tinha a ocupação da ex-União Soviética, onde a ex-União Soviética ficou 10 anos, de 1979 a 1989. Nesse período contou algumas histórias de Sultan, vou contar uma aqui que ele foi preso, ficou um ano na cadeia, proibido de receber livros, justamente por quê? Porque os russos não admitiam outros livros que não fossem ali da sua ideologia. Sultan, nesse período que ele ficou preso, ele conseguiu subornar lá uns guardas e a família conseguiu levar alguns livros escondidos para ele ficar lendo durante esse ano. Quando chegou os anos 90, Sultan já tinha crescido ali os seus negócios, já era um homem que tinha três livrarias em Cabul, né? Já tinha ali residência e também começando um negócio no Paquistão, país vizinho. Tá? Só que nos anos 90 houve a Guerra Civil, né? E o Afeganistão, um país que já tinha sido assolado pela ocupação da ex-União Soviética, né? Nos 10 anos de ocupação da ex-União Soviética morreram ali 1,5 milhão de afegãos. E nos anos 90 veio uma guerra civil que afundou ainda mais o país, né? Quando o Talibã assumiu o poder, lá naqueles anos, o regime estava muito ditatorial, o regime estava ficando muito complicado, muito cruel, né? O governo talibã exigia um puritanismo muito grande dos tempos que Maomé vivia aqui na Terra. E Sultan, para não ser preso novamente, né, já tinha livros sido queimado, Sultan ele se muda para o Paquistão. Né? Tem uma história desse período aí, né, um pequeno trecho de Crime e Castigo de uma mulher que traiu o marido, onde a autora narra essa história. Eu vou colocar um pequeno resumo aqui, para vocês verem o quanto é uma cultura diferente da nossa, né? E a autora narra mais ou menos assim: chega um homem e dá uma porrada na mulher, na barriga da mulher, o sangue salta pela burca, e olha que a burca fecha totalmente a cara, né? E depois um outro homem pega uma pedra gigante e joga o nome da mulher, que também ela cai e o sangue fica evidente pela roupa, e tinha uma multidão vibrando com isso, inclusive aplaude esse ato. Realmente uma cultura bem radical que nós não estamos acostumados aqui. Agora, chegamos no ponto em que Shafira, a primeira esposa de Sultan, começa a conviver com Sônia, né? Depois que a autora faz esse retrospecto aí dos anos 80, dos anos 90, de como foi a vida de Sultan nesses anos, a autora volta lá para onde nós paramos no último vídeo, né? Sultan teve o seu segundo casamento com Sônia e ali Shafira morou, a primeira esposa, morou um ano com eles. Nesse um ano, Sultan não deu muita atenção para a primeira esposa. Shafira sofreu bastante, principalmente quando eles estavam em fase de lua de mel, né? Se trancavam no quarto e Shafira ficava do quarto do lado e escutava muita coisa. Foi um grande sofrimento para ela. E ela tinha muita vergonha também, porque para ela era vergonhoso o esposo ter que procurar uma outra mulher, dava a ideia que ela não estava cumprindo o seu papel de esposa, né? Com o seu marido. Então, Shafira, para se sentir melhor, ela começou ali a inventar algumas histórias. Ela inventou que ela tinha um pólipo no útero, né, que ela precisava ser operada, que ela não estava podendo cumprir seu papel de esposa para as amigas. Inclusive, ela inventou que foi ela mesma que
escolheu a Sônia para ser esposa do seu marido, para ser segunda esposa, que ela tinha a Sônia como uma filha. Então ela começou a inventar essas histórias para tentar se sentir melhor. Shafira, ela tentou uma amizade com a Sônia, orientando ela, como é que o marido gostava da roupa, como é que o marido gostava da comida para ela preparar para o marido. Mas acabou que Sultã, diferentemente de outros maridos, que nessa cultura islâmica é comum, né, quando o homem tem condições ter mais de uma esposa. Outros homens davam a mesma atenção para todas as esposas. Se ele tinha três, ele procurava dar atenção, a mesma atenção para as três esposas. Sultã não foi assim. Sultã praticamente esqueceu a primeira esposa, se dedicando só à sua mais nova esposa, do seu segundo casamento. Eles não estavam dando muito certo. Sultã mandou Shafira ir para o Paquistão, morar numa casa que tinha alguns dos seus livros mais preciosos. Lá no Paquistão, diferentemente de Cabul, tinha internet, tinha telefone, porque Cabul não tinha essas tecnologias. E Shafira foi para lá muito triste, ficou longe dos seus filhos, ficou longe da família, pensou em se separar várias vezes, praticamente uma mulher abandonada pelo seu esposo, porque o esposo começou a se dedicar mais à primeira esposa, mas o divórcio não era uma alternativa para Shafira, porque ela poderia pedir, se ela quisesse, mas se ela pedisse o divórcio, segundo as regras, as leis, né, culturais daquele período lá no Afeganistão, se ela pedisse, ela perderia todos os direitos, os filhos acompanhariam o marido, inclusive o marido poderia até proibir de ver os filhos, que estaria no direito, ela ia ser execrada pela família dela. Então ela achou por bem continuar e não pedir esse divórcio. Agora, a vida da Shafira no Paquistão era um eterno esperar para que Sultão aparecesse. Ela sonhava em voltar para Cabul para ficar perto dos filhos. E ela começou ali a fazer amizade com a comunidade em que ela vivia. Né? Ela começou a fazer amizade com algumas outras mulheres casadas. Ali ela começou a desabafar. Tinha um momento de oração, onde elas se reuniam, elas oravam. Depois que acabava a oração, aí elas preparavam um chá e elas iam conversar. Né? Elas conversavam sobre vários assuntos e um dos assuntos realmente era ali o triângulo, né, amoroso entre Shafira, Sultã e Sônia, né, que foi a segunda esposa de Sultã. Mas apareceu uma história que acabou substituindo entre as amigas essa de Shafira, né, que é a história de Salika, de 16 anos. É uma história que é triste, mas ao mesmo tempo é interessante para conhecer como funciona a cultura de outro país. A Salika, ela tinha sido espancada pelo tio. Por quê? Porque o pai estava na Europa e o tio estava fazendo o papel de chefe da família. Ela estava com hematomas, ela tinha listas vermelhas, estava inchada nas costas. E por que que o tio fez isso com a Salika? A Salika, com 16 anos, ela, seguindo o exemplo de outras mulheres tão novas, elas não queriam ser segunda esposa de nenhum marido mais velho. Em alguns casos, não queriam ser nem primeira esposa, porque elas sonhavam em encontrar alguém, em gostar de alguém, naturalmente, sem ser obrigada a casar com o homem mais velho. Um dos motivos também que ela não queria ser segunda esposa é porque a primeira esposa pega a juventude do homem e a segunda só pega a velhice. Então a Salika, ela começou ali a fazer amizade com um rapaz, com um jovem. E aí o jovem começou a escrever carta para ela, e ela começou a escrever carta para o jovem. E aí um dia decidiram se encontrar pessoalmente. Nesse dia o tio estava fora, a tia tinha saído, só ficou uma das parentes lá na casa, e ela falou que é na casa de uma amiga. E nisso ela mentiu, né? Ela foi se encontrar com esse jovem, um menino de 16 anos, encontrando com outro jovem ali também de menos de 20 anos. Só se encontraram, pegaram um táxi, ficaram numa praça, nem chegaram perto do outro, conversaram. Quando ela voltou, quando ela estava na praça, passou um conhecido lá delas, né, da Salika, e esse conhecido falou
para os tios que a Salíquia tinha pego um táxi com um rapaz desconhecido e estava na praça conversando. Pronto, foi o suficiente para o tio espancar a menina, bater na menina. Ele pegou ali um fio esses fios que tem de energia e espancou a menina, falando que a menina é desonrosa, é uma sem vergonha por ela ter feito isso, né, só dela ter ido encontrar um rapaz e ter ido conversar numa praça. Uma outra história muito triste também, que está nesse livro, é a história da Jamila. A Jamila, ela casou com um rapaz que é da família até da Chafira, tá? E a Jamila teve um casamento muito bonito, muito festejado, o rapaz também era jovem, parecia que tinha sido feito um para o outro ali. Mas aí o rapaz, ele morava no exterior, ele veio para casar e voltou para o exterior para poder arrumar a papelada, para poder buscar a Jamila, para a Jamila ir embora. Só que demorou muito, né? Demorou meses, ele lá para o exterior e ela aqui sozinha, e ela estava morando com os parentes do rapaz. Aí um dia flagraram um outro homem desconhecido pulando a janela dela. Em suma, ela estava traindo o marido dela que estava no exterior. Nisso, a família descobriu, pegou, devolveu a Jamila para a família dela, né? Desfizeram o casamento. E aí os pais da Jamila souberam da história, e aí que vem uma parte mais triste. Eu não sei como isso pode ter acontecido, mas é uma cultura assim que sinceramente, né, ainda bem que eu sou brasileiro e não estou nessa cultura. Ali a família decidindo o que ia fazer com a Jamila, que traiu o esposo e perdeu o casamento, uma desonra para a família, e a própria mãe, com os dois irmãos, decidem matar a Jamila. A mãe ordena, os dois irmãos vão no quarto, e ali no quarto eles matam a irmã por ter traído o seu até então esposo, né? Então eu vou parar o vídeo por aqui, pessoal. Tem outras histórias também, mas domingo que vem eu conto mais para vocês sobre esse livro. É um livro assim que é interessante porque mostra ali o governo talibã do início dos anos 2000, né? A autora norueguesa, ela conviveu lá durante um tempo para poder escrever esse livro. Mas é um livro também muito triste porque mostra como uma ideia, como uma cultura, né, faz com que as pessoas esqueçam do sentido de humanidade, né? Chegar a um ponto da própria mãe mandar matar a filha porque ela traiu o marido, isso é um absurdo. Todo mundo erra, todo mundo tem seus pecados. Como o próprio Jesus ensinou, né? Devemos ter uma segunda oportunidade, uma segunda chance, né? E devemos amar uns aos outros como a nós mesmos. Então, domingo que vem a gente continua, tá certo? E por hoje é isso. Um abraço.